Aperta o play, rebobina a semana, porque vai começar o Pega Fita. Salve, salve, eu sou o Diego, seu apresentador, e esse aqui é o Pega Fita. O tema do episódio de hoje é esportes. Para começar o nosso giro da semana, eu quero retomar algumas notícias do UFC. A primeira que a gente tinha falado semana passada era que se Jack Della Maddalena vencesse Belal Muhammad pelo cinturão dos meio-médios, muitas coisas iriam mudar em categorias próximas. E aconteceu, Jack ganhou, e agora Islam Makhachev saiu da categoria dos leves, subiu para a categoria dos meio-médio e vai lutar com Jack Della Maddalena pelo cinturão. Enquanto isso, Ilia Topuria e Charles do Bronx vão disputar o cinturão dos leves. Uma opinião aqui minha é que o Charles vai ganhar essa luta. Não acho que é uma luta fácil, até porque o Ilia, ele é um dos melhores boxeadores do UFC. Já ganhou do Max Holloway e ganhou do Volkanov, que também é um baita lutador. Outra coisa que a gente tem que trazer aqui é que o Ilia não é só um boxeador ou só um striker. Dizem que o Ilia é excelente de jiu-jitsu e que foi assim que ele chegou ao UFC. Porém, nas suas lutas de UFC, o que ele tem usado muito são sim seus golpes, que são poderosos. Ok? Ele é um nocauteador, ele é muito bom nisso. Charles, ele tem uma postura em pé muito boa. Charles usa do Muay Thai, ele tem a vantagem da sua envergadura, os chutes dele para resfriar o oponente e espaçar bem e assim tomar o controle do octógono são duas armas em pé vitais assim pro jogo do Charles do Bronx. E é claro que Charles do Bronx é o maior finalizador do UFC. Ele é o detentor do recorde, ele é o cara. Se é pra mochilar e botar pra dormir, Charles do Bronx é o nome. De novo, não é uma luta fácil, não acho que será fácil, mas eu vejo vantagem pro Charles. Tanto de envergadura, quanto a questão de que ele já tá acostumado com o peso, ok? E claro, ele varreu os principais nomes da categoria. O único que ele não venceu é o Islam. Foi o único que ele não venceu. De resto, ele venceu Dustin Poirier, Ferguson. Todos os outros ele derrotou. Então, eu acho que veremos o cinturão voltar pro Brasil. Pra fechar, quero comentar então que nós teremos Dricus du Plessis contra Khamzat Chimaev pelo cinturão dos médios. Essa luta não tem relação com com as anteriores, mas é uma luta muito interessante. Dricus du Plessis tá com seu cinturão desde que ganhou de John Strickland, e o Chimaev é um lutador que tem mostrado muita eficácia e brutalidade. Ele é sim do Daguestão, mas uma coisa que eu vejo um pouco diferente do jogo dele para os outros é que ele é mais agressivo. Ele tenta as quedas e finalizações. Desde o primeiro round, ele já começa querendo laçar o seu pescoço. Enquanto nos outros o estilo muito é botar pro chão, botar na grade e tentar pros pontos, o Chimaev, ele é maluco. Ele é tido como o russo maluco. Ele quer, sim, acabar com você no chão. Ele não quer só pontinho. Um dos casos pra mim que é mais demonstrativo disso foi quando ele e o Robert Whittaker lutaram. Ele não consegue encaixar o mata-leão no pescoço do Whittaker, então fica na boca do Whittaker. O que ele faz é puxar com toda a força dele, ele aperta com toda a força a cara do Whittaker e desloca os dentes do cara. A cena foi muito forte. É necessário uma força tremenda pra você fazer isso, ok? Então, nessa luta do cinturão, eu coloco o meu favoritismo com o Chimaev. E falando agora das notícias de NBA, o Pacers vence o Cavaliers. O nome de destaque foi o de Tyrese Haliburton nessa série. Ele foi o jogador decisivo. Isso que o Tyrese foi eleito o jogador superestimado da liga pelos próprios jogadores. Os próprios companheiros de liga elegeram ele como superestimado. E bem, aí tá o cara, né?
O Pacers bateu o líder da conferência e agora vai para as finais. E quem vai enfrentar o Pacers, né, na final de conferência vai ser o Knicks, que conseguiu desbancar o Boston Celtics numa série de 6 jogos. Os Knicks jogaram muito bem, eles venceram a maior parte dos jogos por virada. O último, diferente dos outros, não foi uma virada, foi na verdade uma larga sapatada que os Knicks deram no Celtics. E eles vêm com bastante vontade. Vai ser a primeira final de conferência do New York Knicks no século XXI. Desde a década de 90 que eles não chegam numa final de conferência. E eu não vou nem falar de quanto tempo faz que eles não ganham uma final de NBA. Já em Timberwolves contra Golden State Warriors, nós tivemos a vitória do Timberwolves na série, indo também para sua final de playoff, segunda final seguida. No passado eles também foram para a final de conferência. E Anthony Edwards e Julius Randle foram os destaques do último jogo, fazendo juntos 60 pontos somados. E no último jogo, para mim, aquele que tinha uma decisão para além das finais de conferência, que era quem é o MVP da temporada. Nós tivemos Nuggets contra Oklahoma City Thunder. Foi uma série muito acirrada, o Nuggets tem o melhor jogador da liga, que é o Nikola Jokic, e o Thunder tem o segundo melhor jogador da liga. E não por uma questão de diferença de talentos, eu falo segundo. É mais porque o Jokic já venceu o prêmio de MVP. O MVP do Thunder é o Shai Alexander, jogando muito bem, os dois. O Jokic, ele tem jogado em média 40 minutos, é muito tempo. E o Shai Alexander, quando tá em quadra, ele é o maior pontuador do Thunder. Mas nós tivemos a decisão hoje, faz pouco tempo que nós tivemos o fim do jogo, e o Oklahoma City Thunder venceu. Foi uma larga vantagem. Esse time de núcleo jovem, né? Essa reconstrução que o Thunder fez, eu já comentei, a gente pode colocar como uma das melhores reconstruções da NBA, cara. Foi excelente. Um time que não tem títulos, que já teve vários outros jogadores, como James Harden, Kevin Durant, não conseguiu ter um prospecto tão forte quanto o desse Thunder, né? Eles chegam sim contra o Timberwolves, outro time muito forte, mas eu diria, por um favoritismo um pouco pessoal aqui, que eu tô torcendo pro Timberwolves, mesmo sabendo que vai ser um jogo extremamente complicado e provavelmente o Thunder deve passar, já que eles têm o melhor ataque da liga, foram o melhor time da temporada regular da NBA, mas vou crer que Anthony Edwards e Julius Randle vão novamente fazer uma série de jogos maravilhosos. Já em Knicks contra Pacers, minha aposta é no New York Knicks. Para mim, no final, nós veremos uma final de NBA entre Timberwolves e New York Knicks. E já canto aqui que o título é do Timberwolves. Posso estar errado, posso estar completamente errado nessa minha visão pessoal, mas fica aqui, né? E para fechar o nosso giro de notícias, a Cazé TV e a Globo fecham um acordo para a transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Ambas transmitirão todos os jogos, a diferença é que a Globo vai distribuir eles entre a Rede Globo, né, o canal de TV aberta, e a Sport TV, que é o canal fechado deles. Já a Cazé TV transmitirá todos de graça no YouTube. Para mim, que sou jornalista, participo do meio da comunicação, né, eu acho que isso é uma excelente vitória. O que o Casemiro tem feito com a Cazé TV é excelente. Eles não só têm transmitido jogos do futebol brasileiro, da Sul-Americana, de outras ligas, como a Ligue 1 e a Bundesliga, como eles também têm dado destaque para os esportes olímpicos fora de época de Olimpíadas. Normalmente nós vemos um pouco do vôlei de praia, do tênis, mas o que eles fazem é que quando nós temos os mundiais de cada um, eles sim dão bastante visibilidade para eles. Para mim, é uma excelente vitória para todo mundo. Para quem é jornalista, para quem é comunicador, apresentador, narrador e principalmente para o público, né? Para nós que vamos assistir. Quanto mais opções nós tivermos para acompanhar, né? Para a gente conseguir escolher quem são os narradores ou equipes que a gente mais prefere assistir,
Pra mim, eu acho justíssimo. Um sonho meu era a TNT conseguir também transmitir a Copa do Mundo, mas fica pro sonho distante. E abrindo o nosso bloco principal, eu quero falar de uma das loucuras que rolaram essa semana no mundo dos esportes, que foi a loteria do draft da NBA. Essa loteria do draft, todo mundo tava com os olhos em cima por conta de um nome: Cooper Flag. Pra você que não acompanha basquete, nem basquete universitário, o que é bem normal na realidade, nem eu acompanho muito, mas o nome do Cooper Flag é um que tem ventilado bastante. É o seguinte: Cooper Flag, ele é uma das promessas novas da NBA, tido como um dos melhores jogadores, o cara que vai entrar na liga e vai ser um dos gigantescos destaques. Então, ele já é o primeiro pick da loteria do draft. Explicando só, nos Estados Unidos, o sistema dos times, ele é diferente do Brasil e da Europa. Não tem base, sabe? Você não coloca o seu filho na base daquele time, ele vai treinando, vai se desenvolvendo, faz peneira, e aí vai indo e uma hora ao seu time principal. Não é assim que funciona. Nos Estados Unidos é uma questão de destaque individual e highlights. Vamos colocar um pouco assim, certo? Você tem que se destacar. Você começa criança, vai jogando, vai em vários campeonatos que tem milhares de campeonatos nos Estados Unidos de basquete, onde as pessoas vão ver você, e você acaba indo para um ensino médio. Jogando no ensino médio, se destacando no ensino médio, e também participando de outros campeonatos, né, que estão ali ao seu alcance, você vai se destacando e é chamado para uma faculdade. Nas faculdades, você faz a mesma coisa. Continua jogando bem, você tem que ser um bom aluno, ok? Não adianta você só jogar bem o basquete. Você continua se destacando e aí você se candidata ao draft da NBA. O draft da NBA, os times, né, eles são separados e sorteados dos piores times, né? São os times que tiveram os piores resultados, que ficam geralmente com a maior probabilidade do sorteio das primeiras posições. E assim, a ideia é que os times mais fracos vão se reforçando e assim nós temos um equilíbrio na liga. Os times que estavam cotados, né, para terem maior possibilidade de ter as primeiras posições era o Charlotte Hornets, o Pelicans, Utah Jazz e Washington Wizards. Mas a surpresa dessa loteria do draft é que nenhum deles ficou sequer no top 3. O top 3, na verdade, foi 76ers, Philadelphia 76ers. Em segundo, nós tivemos os Spurs. E em primeiro, o Dallas Mavericks. O Dallas Mavericks, esse que chegou aos play-ins esse ano, acabou por perder, né? Não passou dos play-ins, mas ele chegou aos play-ins esse ano. E o Dallas Mavericks, que foi responsável por uma das trocas mais malucas da NBA, que foi Luka Doncic enviado pro Lakers em troca de Anthony Davis, né? Foi uma troca de jogadores. Também foi um outro jogador e uma escolha de pique, que na época foi taxado como muito barato, porque o Luka tem 25 anos, ele tem muito potencial ainda, muito potencial para crescer. A gente ainda não viu o auge do Luka Doncic, ele tem muito para mostrar. E então mandaram pro Lakers, que tinha as preocupações porque o LeBron tem 40 anos, a gente vai chegando cada vez mais perto, né, dessas conversas de aposentadoria. Será que ele fica mais um ano? Será que ele vai embora? Será que ele vai buscar um título em outro lugar? O que vai acontecer? Mas, para sorte do Lakers, eles garantiram um jogador geracional para seguir com a franquia deles. E então começamos a ver a coincidência desse roteiro, né? O Dallas Mavericks faz uma troca tida como burra, né? E então, na loteria do draft, com 1,8% de chance, eles pegam o primeiro pick. E agora, o Dallas Mavericks também tem a sua franquia, que não estava ruim, mas a falta do Luka foi sentida. Deu pra ver nesse time o que aconteceu. Ano passado, chega longe nos playoffs da NBA, e esse ano nem chega aos playoffs. Mas agora eles vão ter o Cooper Flag. Isso aí não é debatível, não é uma possibilidade. Cooper Flag é o primeiro da fila do draft da NBA. Ele é
tido como o melhor jogador. É o time que todo mundo queria. Todo mundo. Independente de qual fosse o time que caísse em primeiro, eles iriam draftar Cooper Flag. Eu acredito que foi um dos melhores times pro Cooper Flag ir, porque ele não vai ficar com a responsabilidade nas costas dele. Não vai ficar com todo o peso do time nas costas dele, o que eu acho interessante para um jogador novo, né? Não, ele já tá muito hypado. As pessoas já estão e já chegam com essa ânsia, né? Não, nós queremos ver ele campeão, queremos ver ele ver título, queremos ver o Charlotte Hornets de novo nos playoffs. Mas acredito que o Dallas é um time que conta com um núcleo de jogadores bons. Tem o Klay Thompson, Kyrie Irving, Anthony Davis, né? São 3 jogadores muito bons, muito vitoriosos. E que acredito que ali o Cooper Flag vai ter a chance dele brilhar e pessoas para dividir a responsabilidade com ele, assim como ele vai aliviar a responsabilidade desses outros jogadores. Eu só quero dar destaque aqui para uma outra situação, que quando eu tava acompanhando esse draft, parte de mim gelou muito. Porque os picks foram indo e tal, aí tivemos Charlotte Hornets em quarto, aí 76ers em terceiro, aí eu fiquei, caramba, e se os Spurs conseguirem a primeira pick? Porque, pra quem não acompanha, o Spurs, eles têm Victor Wembanyama, que foi o primeiro pick de 2023. E a descrição que os outros jogadores dão dele é que ele é um alienígena. Ele é muito alto, ele mal pula pra dar toco, bloquear, mal pula pra enterrar, faz ponte aérea como se não fosse nada. E a questão é, ele não faz só ponte aérea dele ser o finalizador da ponte aérea. Ele faz passes muito bons. Ele é muito ágil, ele é muito bom de drible. Então, os Spurs já têm esse jogador geracional para eles. Tiveram ano passado também bons picks no draft, tiveram boas posições que conseguiram reforçar o time, então estão nesse processo de reconstrução. E aí, eu fiquei pensando, se os Spurs conseguirem a primeira pick, eles vão ter Victor Wembanyama e Cooper Flag no mesmo time. E aí, toda a cautela que eu tô tendo, expectativa e tal, eu ia jogar pela minha janela e eu ia estar falando que o Spurs já era um dos favoritos a ser campeão. Não imediatamente, claro, mas uns 2 anos. Daqui uns 2 anos, acho que seria o ponto em que os dois juntos iam alcançar um pico muito bom. Mas, né, isso aí vai ficar então pras possibilidades que a história podia ter tido. Agora pro segundo bloco, vamos pro assunto que fez eu ter que reescrever essa pauta algumas vezes conforme a semana se desenrolava. CBF. Pra começar, vamos dar a notícia boa. Carlo Ancelotti é o técnico da seleção brasileira, será o técnico na próxima Copa do Mundo. Dia 26 teremos a convocação, saberemos quem serão os jogadores dessa seleção. Não para a próxima Copa, né? Mas pelos jogos de eliminatória que vão se seguir. E quando o Carlo fizer a sua convocação, nós sabemos certinho quem vai e quem não vai. Eu vou comentar aqui quem são os jogadores. Comentarei como jogam os times de Carlo Ancelotti, o tipo de futebol que ele gosta. Ok? Então guardaremos isso pra semana que vem. Agora vamos pra parte complexa, né? Edinaldo Rodrigues foi afastado nessa quinta-feira do cargo de presidente da CBF. Okay? E assim que ele foi afastado, o vice-presidente e as 19 federações lançaram um documento dizendo que iriam abrir rapidamente o processo de eleição para que fosse restaurada a ordem e a integridade do futebol brasileiro e tal. E esse discurso todo, certo? Por que isso aconteceu? Para sabermos disso, temos que voltar um pouquinho no tempo, 2 anos no tempo. Em 2023, esse processo já havia acontecido. Por quê? Segundo alguns presidentes de federação e alguns cartolas, Edinaldo Rodrigues como presidente interino não deveria acontecer. Porque a assinatura que o colocou como interino, que era do presidente, Edinaldo era vice, aquele presidente não tinha condições físicas ou mentais
para assinar, ok? Inclusive, quando ele foi chamado para falar sobre, né? O ex-presidente não pôde ir por questões de saúde. Mandou um representante, mas não ajudou. O tribunal ainda concluiu que sim, aquele presidente não tinha condições para assinar o documento. Ok. Mas, Diego, em 23 o caso tinha sido arquivado? Não era nem arquivado, ele tinha sido apagado. O caso acabou, sabe? Gilmar Mendes olhou aquilo e então martelou e falou: isso daqui irá desaparecer. Não irá continuar. Não é nem que ele será guardado, ele vai desintegrar no judiciário. Ok? Por que Gilmar Mendes faria isso? Porque ele e o filho têm uma empresa que são eles que são responsáveis pela educação, plataformas e tal, da CBF Academy, onde eles recebem a maior parte dos lucros do que a CBF Academy gera. Para quem não sabe, a CBF Academy é onde nós temos o treinamento dos nossos técnicos, onde você consegue as licenças e tal, você faz os cursos lá. Não são cursos baratos, são muito caros. Então, graças a essa conexão, essa amizade bonita entre Gilmar Mendes e Edinaldo Rodrigues, o Edinaldo ele tinha essa proteção que o garantiu como presidente. Para se garantir um pouco mais, o que o Edinaldo foi fazendo foi administrar o poder dele, conseguir mais e conseguir mais influência. Então, ele sobe o salário dos presidentes das federações, né? Leva amigos políticos para viagens, para jogos como o da Copa do Mundo, né? Dentro da CBF, ele pega e tem diversas denúncias de práticas de assédio dele. Ele espionava as pessoas, haviam escutas pela CBF para saber o que as pessoas falavam dele. Então, tudo que ele podia fazer para se garantir com poder, ele fazia. Inclusive, esse ano, nós tivemos a eleição à presidência da CBF. E ele não teve candidatos de oposição. Você deve estar se perguntando, mas e o Fenômeno? E o Ronaldo Fenômeno? O Ronaldo Fenômeno não conseguiu nem lançar a candidatura dele porque as federações não quiseram ouvir. Eles não quiseram saber as propostas do Ronaldo. Então o Edinaldo era o único candidato, o que pra mim não constitui uma eleição, até porque não tem como ter uma eleição de uma pessoa só, mas assim foi. Ele foi eleito, porque antes ele era presidente interino, então seguiu. Graças à revista Piauí, nós tivemos noção de todos os casos e absurdos que Edinaldo Rodrigues fazia. O que isso foi gerando foi uma insatisfação e uma queima da imagem dele e uma queima da imagem do Gilmar Mendes, que foi se desconectando do Edinaldo. Então essa proteção que ele tinha foi se desfazendo. Haviam políticos, cartolas, presidentes de federações que ainda trabalhavam para tirar o Edinaldo da presidência, mas ainda eram a curtos passos. O que fez as federações agirem desse jeito? Foi uma súbita bondade no coração? Não, porque isso não existe no futebol brasileiro. Nós sabemos que quem gere o futebol, a palavra bondade, ela não faz parte do dicionário deles. O que aconteceu foi o seguinte: por baixo dos panos, já que o Edinaldo tinha muitos poderes, né? O que ele fez foi garantir que ele pudesse ter um terceiro mandato. Numa soma básica, os mandatos são de 4 anos. O primeiro mandato dele ia ser esse ano. Esse ia ser o primeiro mandato oficial. Antes ele era só presidente interino, então não conta. Então, ele iria até 2030, mais ou menos. Mais ou menos essa é a fatia. Ele iria para 2030. Muito provavelmente, ele seria reeleito. Então, ele iria para 2034. Querendo continuar onde está,
Ele criou essa medida em que ele pudesse ter uma segunda reeleição ou um terceiro mandato. Então, numa matemática simples, ele poderia ter ficado 12 anos corridos assim. Nós temos presidentes que já ficaram muito tempo na CBF também. Não vou dizer que... Uau! Mas ainda assim, terceiro mandato. E isso incomodou as federações. E foi isso que começou a fazer com que todas ficassem tão fervorosas e se mexessem mais rápido. Foi isso. O caso foi reaberto, levado pra... Na verdade, no Rio de Janeiro ele foi reaberto, e então quando chega o pedido ao STF, quando isso chega lá, Gilmar Mendes não é nem que ele reavalia, ele reativa o caso, não, ele ressuscita o caso que ele tinha apagado, ele ressuscita, ele traz de volta da onde tava, e aí o Edinaldo ele já é afastado rapidamente. Então, nós começamos a ter, nossa, caramba, tiramos o Edinaldo, né? O cara que, graças a ele, a Série D atrasou pra começar, porque ele estava cometendo um crime, já que ele estava negociando sem a noção dos clubes os direitos de imagem dos clubes. E quando os clubes queriam fazer isso, ele estava prejudicando os clubes que queriam fazer isso. Não são achismos, são fatos. Ele fez isso esse ano. No começo desse mês, inclusive, ele estava fazendo isso ainda. O futebol feminino não tinha patrocínio. Mal tinha transmissão dos jogos do futebol feminino, do Brasileirão feminino. As bolas não tem chip pra saber se foi gol. Não tem impedimento semiautomático e o treinamento dos árbitros foram feitos por EAD. Esse era o nosso cenário e todo mundo feliz. Caramba, tiramos o Edinaldo. Será que o Ronaldo vai tentar a reeleição? Será que... Não sei, tinham pessoas que... Não que isso eram notícias, ok? Eram só possibilidades que iam borbulhando. Mas não eram notícias, nem eram rumores. Mas havia o desejo do Ronaldo de novo, o desejo da Leila Pereira. Existiam pessoas que queriam Leila Pereira como presidente da CBF. Claro que a gente também sabia que iriam ter presidentes de federações, esses caras sempre estão aí, geralmente são eles, inclusive. Mas nós tivemos esse resquício, né? Mas nada é tão bom no futebol brasileiro. Nada é tão bom. Porque nós já temos os candidatos à presidência da CBF. E curiosamente, nós só temos um, já que ele foi apoiado por 25 das federações. E para qualquer outra chapa aparecer, você tem que ter 8. Mas você não pode mudar de lado. Então essas 25 já acabaram. Pô, e os clubes, Diego, e tal. Os clubes não importam nessa situação. Essa é a realidade. Os clubes não importam. É legal ter o apoio de dos clubes e tal, mas não importa. Diretamente não importa, porque quem tem poder de verdade são as federações. O candidato à presidência da CBF, provavelmente não, o próximo presidente da CBF será Samir Chaoud. Para quem não conhece, Samir Chaoud, ele é presidente da Federação Roraimense de Futebol. Ok? Esse é ele, ok? Ele é filho do presidente anterior. Isso acontece na maior parte das federações. Ele é médico do esporte e tal, mas a situação que a gente sempre é lembrado aqui é a mesma. Será outro presidente de federação, o poder das federações não irá diminuir, ele continuará sendo administrado. Nós teremos ainda a eleição de fato sendo executada, então nós conseguiríamos ver se ele será eleito unânime pelas federações, se os clubes irão elegê-lo de forma unânime, mas Samir Chaoud é o próximo candidato à presidência da CBF. Se ele é apoiado pelas 25 federações, provavelmente essas 25 devem votar nele. Então, nem se todos os clubes se juntassem com as duas federações que sobraram
pra votar contra. Todos os clubes não, né? Todos os clubes da Série A e da Série B. Se eles unanimemente votassem contra, ainda não faria diferença. Então, Samir Chaud é o próximo presidente da CBF. E no fim, tudo isso, né, é toda essa questão do poder, ele continuar sendo administrado. Em minha opinião, o que poderia mudar isso seria os clubes criando a liga própria e deixando a CBF só com a seleção. Não é um processo fácil, não estou dizendo que é um processo simples, ele é muito complicado, ele é um processo que exige muito, mas essa seria uma boa resposta para esse caso. Mas os nossos clubes não conseguem se decidir nem para quem eles vão vender os direitos, né? Então, né? Logo logo estaremos aqui anunciando Samir Chaud como o próximo presidente da CBF. Esse foi o Pega Fita de hoje. Se você curtiu, pode seguir no YouTube, no Spotify, minhas redes sociais vão ficar na descrição e não esquece de dar play no próximo episódio. Espero lá!